Falando de negócios, hoje falando com um currículo impressionante. Luísa Boller, é isso? Boller. Boller, né? Boller. Formada em comunicação social, com um currículo que passou por inúmeras empresas. Eu acredito que o Falando de Negócios hoje tem alguém para a gente bater um papo legal, um pouco científico. A gente vai falar um pouco sobre o mundo que eu transito, que eu gosto, né? Eu estou muito imerso no growth, então eu vou trocar uma ideia com ela aqui. E eu acredito que esse episódio é para você pegar uma caneta, anotar tudo o que a Luísa vai falar, porque vai ser uma palestra praticamente, então não é todo dia que você tem essa oportunidade. Se você está no Spotify ou no YouTube, não esquece de dar aquele like, aquela resenha, para a gente saber que assunto mais chamou sua atenção, e não esquece de espalhar para muita gente que quer saber. Esse vai ser um episódio um pouco híbrido, falando de música e arte, porque a Luísa está muito inserida nesse contexto, nesse mundo de música, de produção, mais com relação ao audiovisual de muitos artistas, né? Ao posicionamento em plataformas. Então isso vai ser muito legal para você que vive de música, principalmente. Então, sem mais delongas, eu vou falar com Luísa Boller, que hoje mora nesse lugar feio demais, que é a Armação dos Búzios, né? Decidiu sair um pouquinho do urbano e vir para esse balneário que é querido por muita gente. Eu já estou aqui mais de 20 anos, então sou suspeito para falar daqui, né? Eu não sei há quanto tempo você está aqui, mas agora a gente vai ficar sabendo. Então, é isso. Iniciando mais um episódio do Falando de Negócio com Luísa Boller. Luísa, muito obrigado primeiro pela oportunidade de a gente poder falar. A gente é um podcast pequeno, porém trazendo pessoas grandes como você. A primeira questão que a gente sempre fala para a nossa audiência é o posicionamento do profissional. Quem é o profissional? Fala um pouco quem é Luísa e por que decidiu ser e estar em comunicação social e no marketing como profissional. Bom, perfeito. Meu nome é Luísa Boller, eu tenho 42 anos, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Eu me formei em comunicação e marketing pela SPM do Rio e eu fiz também uma pós, uma MBA, em gestão e produção cultural pela FGV, também no Rio, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando em algumas agências de publicidade. Meu sonho desde criança era ser redatora. Eu trabalhei como redatora, estagiei, trabalhei por quase 5 anos na criação de agências de publicidade. E aí, logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa revista na Espanha, em Madrid. Passei quase um ano nesse estágio, e quando eu voltei para o Brasil, na verdade estava começando a pipocar esse universo de marketing digital, web, principalmente mobile. Que ano mais ou menos isso? Isso foi em outra era, né? Assim, vamos aqui denunciar, mas já falei a minha idade, não tem problema nenhum quanto a isso. Isso foi em 2005. Em 2005 eu fui para a Espanha, voltei e não estava trabalhando em nenhuma agência, fui convidada por uma amiga minha que trabalhava em uma startup que estava começando bem no iniciozinho, lá no Rio também, e eles estavam muito focados em projetos de interatividade pelo celular. Na época, a principal plataforma era SMS, né? Então a gente criava quiz, a gente criava jogos, tinha um canal da NET que era focado em você mandar mensagem peer-to-peer, e você podia mudar seu avatar, podia escolher a música. Então esse foi o meu grande primeiro projeto de tecnologia, onde eles eram muitos engenheiros juntos, né, assim, estavam se formando ali, e não tinham muitas pessoas com background de comunicação. Eu era muito jovem, mas pelo menos eu já tinha me formado, né, já tinha alguma experiência, já tinha trabalhado com agência, então foi por isso, assim, eu fui para essa empresa, essa startup, muito nova, isso foi em 2005, eu fiquei lá até 2009, essa startup se chamava Anytime na época, depois eles viraram uma holding chamada Mobile, e hoje eles são, acho que eles foram até os primeiros grandes, o primeiro unicórnio do Brasil. Eles são a holding dona do iFood, entre outras empresas, né? Então, assim, eu peguei ali o iniciozinho da escalada do iFood, né? Mas em 2009, quando eles começaram realmente a pivotar e acelerar, eu saí
de lá eu fui gerente de produto, gerente de conteúdo, gerente de projeto. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com esse mundo mesmo do desenvolvimento, propriamente dito, de tecnologia, de TI, porque não tinha muitas pessoas, né? Era uma startup. Então eu pegava ali meu papelzinho, meu rascunho, levava até o engenheiro e ele dizia se dava para desenvolver aquela ideia de produto ou não. Então, realmente, essa primeira experiência foi essencial, porque na época não tinha muita gente de marketing com experiência em tecnologia. E por conta dessa experiência, eu consegui sair de lá e entrar na Coca-Cola Brasil, ali na praia de Botafogo, no Rio, na Matriz. Primeiro como especialista de marketing digital. Então, era responsável por todos os projetos que estavam iniciando, de site mobile, envio de ringtone, Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. A gente desenvolveu todo o projeto de interatividades e contato com as agências, contato com budget de mídia, contato também com o time de offline para ter uma integração, né, uma identidade de marca que fizesse sentido para o consumidor, tanto no offline quanto no online. Na época ainda tinha essa divisão, né? A gente foi o primeiro time de marketing digital que a Coca-Cola Brasil formou. E foi muito legal porque era um time só formado por mulheres na época. Interessante. Eram 4 especialistas e uma gerente que depois ela cresceu super, ela era minha guru, minha mestre máxima, Adriana Knackfuss, que virou diretora de Real Time Marketing, depois ela virou VP de Marketing em outras unidades da Coca-Cola fora do Brasil. Então realmente foi um momento de muita inovação. Eu fiquei lá, na verdade, tive 2 passagens, então, nesse momento, de 2009 até 2012. Eu fiquei como especialista de marketing digital, depois eu tive uma breve passagem pela Oi e pela Globo e voltei para a Coca-Cola em 2013 como gerente de Real Time Marketing, que era essa área que tomava conta dos projetos em tempo real. A gente tinha um bunker, né, uma war room, foi a primeira war room, sala de guerra, que a Coca-Cola montou, então a gente tinha todas aquelas telas para a gente mensurar em tempo real o que as pessoas estavam falando sobre a Copa do Mundo, para conseguir um estúdio também de produção em tempo real, para que a gente transformava esses insights em conteúdo e postava em todos os canais oficiais de rede social da Coca-Cola. Então esse projeto foi incrível, foi a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Né? E aí depois a gente criou um framework de trabalho para que todas as outras marcas também se beneficiassem dessa agilidade, tanto de você entender o que os consumidores estão falando de você, quanto de reagir, né? Que a gente chamava, né? A gente receber esses dados e conseguir fazer um output de o que vamos fazer com isso, né? Vamos criar conteúdo, vamos criar uma resposta padrão, vamos fazer um filme para TV se fosse um assunto que precisasse ter uma prioridade maior, enfim. Essas decisões ficavam dentro dessa diretoria. E aí eu fiquei lá até 2015, então no total eu fiquei 5 anos na Coca-Cola, e aí depois da Coca-Cola eu fui para Booking.com como gerente de marketing e branding. A única pessoa, na verdade, de marketing no Brasil. Eu ia perguntar isso, foi América Latina ou foi Brasil? Foi América Latina. Eu respondia para o diretor global em Amsterdã. Então a gente ficava muito nesse intercâmbio. Isso aqui é mais ou menos... Foi 2016. Coisa de 2016, o digital estava bem avançado. Sim, e a Booking era o maior cliente do Google do mundo. Era a marca que mais gastava todos os dias com paid media, né, com search, com ads. Então, para mim foi uma escola, porque a Coca-Cola trabalhava muita parte de marca, de branding, mas trabalhava pouca parte de performance e growth. Então, ir para Booking para mim foi uma aceleração, porque aí eles realmente trabalhavam com performance e growth na veia. Tinha um time de mídia gigantesco que ficava em Amsterdã e eu estava indo de 3 em 3 meses para lá para aprender e trazer esse conhecimento para campanhas e posicionamento local, regional, né, para a gente conseguir trabalhar o budget também de uma forma mais relevante para o consumidor no Brasil. Então foi super, eu fiquei 3 anos lá, de 2016 até 2019. 2019, eles optaram por não ter mais a regional no Brasil, ficar tudo em Amsterdã. Aí eu tinha uma filhinha pequena, minha filhinha estava com 1 aninho na época, então eu optei por, na verdade, fazer uma migração muito similar para a mesma posição do Airbnb, para não ter que sair do Brasil. Então eu
fiquei nessa posição de Marketing Manager Airbnb Brasil. Foi muito interessante porque o Airbnb era uma mistura de Coca-Cola com Booking. Porque eles trabalham muita parte de marca também, muita parte de influenciadores. Aí nessa época, né, 2019, foi quando deu o boom, todo o marketing de influência. E a gente trabalhava com muita permuta, com muita parceria. Os influenciadores praticamente pediam, eles mandavam todos os dias, eu recebia milhares de mensagens e e-mails pedindo para serem parceiros do Airbnb, né? Mesmo sem ter que pagar nada, só se conseguisse um cupom para eles conseguirem um desconto na hospedagem, já estava valendo. Então eu consegui desenvolver muito esse capability de influência, mas infelizmente em 2020 veio a pandemia. Logo no início de 2020 o Airbnb optou por encerrar as atividades regionais, deixou só a parte jurídica mesmo rodando no escritório Brasil de São Paulo. E aí por isso eu fui para Globo como head. Isso deve ter sido porque houve um pump muito agressivo na pandemia para hospedagem, consumo, né? Para consumo da Principalmente, as pessoas Airbnb. ficaram com muito medo de que ninguém ia mais viajar e que o business estava muito em risco, né? Mas na verdade foi até uma falta de noção, de visão, que ia ter um outro business rolando, que era o business de aluguéis de temporada, né? Então nessa foi assim também, inclusive que eu aluguei a primeira casa em Búzios, né? Foi uma casa de temporada de 30 dias, 40 dias, durante a pandemia, enquanto eu estava assumindo essa nova posição na Globo, como head de marketing das áreas de entretenimento, então os canais Multishow, Biz e Off. Então, assim, no meio da pandemia, eu estava grávida do meu segundo filho. Foi uma oportunidade muito bacana, que eu agradeço muito a minha diretora da área, Tatiana Costa, maravilhosa, que me contratou grávida também. Mais uma chefe maravilhosa, a oportunidade que eu tive, mulher líder da Globo. E aí eu fiquei 2 anos nessa cadeira. Mas aí 2 anos depois eu já estava morando em Búzios, né? Meu filho, com 3 meses, eu vim pra cá de vez. Fiquei, e a Globo começou a voltar para o presencial, muito forte, né? Porque a Globo é uma empresa mais tradicional. Sim. Então eu falei, não, eu preciso realmente seguir o meu caminho de empresas mais voltadas ali para o universo da tecnologia, que é onde eu me sinto mais confortável, onde eu performo melhor. E aí eu recebi essa oportunidade de assumir a área de parcerias e mídia do Tinder Brasil, ainda estava no esquema totalmente remoto. Tinha um escritório no Rio, mas a gente ia uma vez por mês. E aí fiquei lá 1 ano, até que veio a oportunidade na Deezer, que aí juntou as coisas que eu mais amo fazer, né? Que são a parte de tecnologia com o business de música e entretenimento, que eu desenvolvi bastante durante os 2 anos de Multishow também, né? Claro, Multishow a gente fez diversas transmissões, principalmente também live, né? Que durante o período da pandemia bombou. A gente fez lives com praticamente todos os grandes artistas. E aí, à medida em que isso foi migrando, voltando para um padrão mais de grandes shows ao vivo, físicos, né, eu percebi que eu podia realmente seguir minha trajetória, e na Deezer era onde eu conseguiria juntar essas 2 coisas que eu amo fazer, né, que é tecnologia com música e entretenimento. E aí eu fiquei na Deezer durante 3 anos, né, até agora, no finalzinho do ano. Foi incrível, assim, a gente realmente é uma empresa que tem muita flexibilidade, é uma empresa ainda pequena aqui no Brasil, uma empresa francesa, eu respondi direto para o vice-presidente de parcerias também na França, mas aqui no Brasil são só 30 pessoas para todas as áreas, em São Paulo, então eu ia de 15 em 15 dias para o escritório, nesse esquema híbrido, funcionava super para mim, mas agora eu vou para outros sonhos, inclusive também de ter um investimento, um empreendimento mais focado aqui na região, em Búzios. Acho que tem muito potencial também para a gente desenvolver. Tem mesmo. Imagine você, primeiro, uma honra sentar com alguém com um currículo desse nível, com essa experiência. Tipo assim, a gente sempre fala aquele ditado, né, de síndrome de vira-lata brasileiro. Quando se fala de um profissional desse calibre, desse nível, sempre você vai falar em o cara que trabalha com Jim Rohn, que faz não sei o que tá não sei o que, tá na Apple, que tá não sei na onde. Nunca se olha para dentro para olhar assim e falar, pô, olha os níveis profissionais que nós temos aqui. O Brasil hoje se desponta muito alto, desde influencer mesmo, né? E streamer, porque, diga-se de passagem, entre os 10 maiores a gente tem 5. Então, tipo assim,
em todos os termos de parceria, de monetização, de tudo. Então, mas o brasileiro ele não consegue ver. É muito bom a gente gravar um episódio desse nível e poder falar um pouco da sua jornada, porque as pessoas conhecem que existem mulheres incríveis e profissionais incríveis. Eu tenho uma dúvida. Você tinha falado da Booking, isso da Booking e da Google, né? Se eu não me engano, Booking e Google. E eu sempre soube que o servidor da Google era do Amazon, né? Eles compravam o servidor da Amazon. E foi até uma questão que eu vi numa palestra que ele falava: por que vocês não têm o próprio servidor de você, ou o data center, um big data center de vocês? Eles falavam que para a Amazon conseguir atender melhor eles, e eles não precisavam ter dor de cabeça. E eu sempre tive essa dúvida, né? Se o servidor da Booking era próprio ou era terceirizado, né? Digamos, né? Mesmo que seja dedicado, ele era terceirizado. Não sei se você teve acesso a essa informação, mas eu sempre tive essa dúvida que se a Google, uma gigante como a Google, compra da Amazon, imagine a Booking poderia comprar também, né? E uma outra dúvida, porque numa época eu estava muito inserido no mundo dos deals, né? Das compras, né? De coletiva. Então, na época a gente chegou a montar um sistema que atendeu muito bem. O Buzinho, onde a gente era um cliente fortíssimo. E daí a gente fez uma parceria com o Peixe Urbano na época. E na época, vou te falar que era, sei lá, 2010, poderia ser, 2009, 2008, já se ouvia nos corredores essa ideia do iFood, que eu nunca soube se saiu dali mesmo ou se eles eram somente parceiros. Há quem diga que sim. O Peixe Urbano, quando ela começa a declinar, né, porque a compra coletiva acaba assumindo, no Brasil mais que nada, lá fora ainda funciona muito com... E a iFood também funciona com os cupons, que não deixa de ser uma espécie de compra coletiva. E eu tinha dúvida se saiu dali, se pessoas que eram do diretivo ali do iFood, do Peixe Urbano, chegou a migrar para o iFood ou se foi só uma conversa de corredor. Assim, claro que o iFood é uma empresa que já começou... O iFood em si já começou grande, porque ele já começou sendo investido, né, pelo grupo. Mas assim, a ideia inicial do iFood, na verdade, era uma empresa super pequena, uma startup chamada Disquicook. Então não tem nada a ver com o Peixe Urbano. São Paulo. O iFood sempre foi 100% brasileiro, tá? Sempre. Agora já não é mais que... Assim, o grupo da Mobile, que é a holding do iFood, eles são sul-africanos. Mas o iFood sempre foi 100% brasileiro, né? Ele foi criado por essas pessoas que tinham, primeiro, esse aplicativo, não era nem um aplicativo, na verdade era um sistema de ligação. Você ligava para pedir, era o Disquicook, e aí depois você migrou para um aplicativo já com o nome de iFood, mas já dentro dessa estrutura da Mobile, né? Então, não tem nada a ver com Peixe Urbano. Claro que a Mobile é uma empresa gigante, então é claro que pode ter vindo pessoas que eu não conheço, né, nos outros anos, porque como eu falei, eu só fiquei lá muito no iniciozinho da operação. Eu acompanhei muito o início. Depois, em 2009, quando começou a crescer o iFood, eu já migrei para Coca-Cola. Mas nesse iníciozinho não tinha nada a ver com o Peixe Urbano. Não. Se tivesse alguma coisa, provavelmente era no início mesmo. Pode ter uma pessoa que tenha vindo de lá para cá, mas eu não conhecia essas pessoas. Porque eu acredito não eram que... as pessoas que tocavam a operação, não. Beleza, não. Não porque... era o CEO, o CMO, eu conhecia todos esses, assim, eles eram todos realmente dessas duas empresas que se juntaram, que era a Anytime e a Compera. Virou Compera Anytime primeiro, e aí era um nome muito grande, aí por isso que se transformou em Mobile. Porque hoje em dia eles são donos do Play Kids, o iFood, tem outras empresas também de tickets, de eventos, enfim, é um conglomerado mesmo, e eles receberam esse aporte de um grande grupo de investimento sul-africano. Isso mesmo. Aí tem a explicação, é porque supostamente o CEO do Peixe Urbano na época tinha estudado com o Zuckerberg e que ele trazia um capital intelectual muito grande para a tecnologia que
digamos que a gente ainda estava engatinhando, né, na época, 2008, 2007, 2008, 2009, ainda, o Brasil ainda estava despontando. Por mais que já tivesse tido um super buscador, como o Buscapé, tido inúmeras outras empresas de tecnologia grande, até então esse tipo de tecnologia que era muito de monetização e parceria assim, a nível nacional. Sim, agressiva. A gente não tinha aquela marca que você olhava e falava, não, essa daí, e já lá fora já tinha um monte. Uma coisa que é sempre de dúvida, né? Como é estar no nível que você está com, assim, eu vou falar de forma mais simplificada, de orçamento que você tem para ads, para parceria, para ações. Como que vocês fazem para poder, primeiro que se muito é dado, muito é cobrado, né? Não adianta que a empresa está faturando um montão, ela vai rasgar. Não vai rasgar porque o financeiro dá sempre aquela podada ali, que a gente sabe que tem ações que não passam, eles não deixam. Como é tá, assim, à frente de um time desse e poder, assim, distribuir esse orçamento para ações e o que vocês visam, estando assim à frente de resultado nas grandes reuniões que você tem que apresentar relatórios imensos ou resultados que os acionistas principalmente estejam de acordo, né? Não queira falar, não, vamos mudar a estratégia, vamos cortar ali, cortar daqui. Qual é o dia a dia, qual é a dinâmica de estar em um cargo assim, por exemplo? Vamos colocar de... É muito variável, né? Depende muito de quem está realmente ali nos cargos de level, né, das empresas. Assim, por exemplo, a Coca-Cola é uma empresa que tem uma estratégia muito voltada para o equity de marca, né? Então, assim, eu ouvia do vice-presidente de marketing o tempo inteiro que marketing não está a serviço de você vender Coca-Cola, e sim de você construir equity, força de marca. Obviamente, com esse aval do vice-presidente de marketing, você vai ter um direcionamento muito específico, né? Para ações de longo prazo, para ações grandes, como eles falam, only Coke can do. A gente só pode fazer coisas que só a Coca-Cola possa fazer. Então, isso realmente leva você para um direcionamento muito específico, né? Muito diferente no mercado, de fazer coisas grandes, de fazer coisas que deixam um legado, e não necessariamente estar ali vendo na ponta da operação o quanto que você está tendo de ROI. Né? É muito diferente da Booking, como por exemplo, né, que eu falei que a Booking é uma empresa voltada para short term, né? Eles queriam saber o last click e era a conversa o tempo inteiro sobre o modelo de atribuição. A gente poderia, obviamente, investir em campanhas offline, seja de filme na TV, seja de out of home, desde que a gente conseguisse fazer um modelo de atribuição onde a gente tinha pelo menos um proxy, que a gente chamava, né? Pelo menos uma métrica aproximada dizendo qual era a correlação disso com a reserva no final. Então é completamente diferente, são universos opostos praticamente. Por isso que eu falei que eu gostei muito de trabalhar no Airbnb, apesar de ter sido muito curto o prazo, porque lá tinha um bom equilíbrio entre não só campanhas, né? A gente fala campanha de marketing, mas eu acho que isso também já é um pensamento muito dos anos 80, anos 90. Eu acho que são grandes programas, são grandes plataformas, idealmente é o que eles chamam de always on também, que nunca é exatamente always on, porque geralmente você não tem tanta bala na agulha para conseguir sustentar um investimento todo dia, ao longo todo o ano inteiro, mas você tenta otimizar isso com os recursos de earned media, né, PR, influencer, etc. Então, é isso. Assim, o Airbnb, eu acho que para mim foi o lugar onde tinha esse equilíbrio. Vamos fazer ações que sejam de curto prazo, que a gente consiga ver efetivamente ali se a gente está trazendo retorno, se a gente está trazendo novos usuários para a plataforma, se a gente está trazendo também novos hosts, né? Porque são dois clientes dentro das plataformas, né? Tanto da Booking, do Airbnb. Você tem o cliente que é o consumidor final e você tem o cliente que é o parceiro, que é a hospedagem. Então a gente fazia B2C e B2B ao mesmo tempo. Completamente diferente de Coca-Cola, né? Que só trabalha B2C. E aí
depois eu fui, por conta dessa experiência na Booking, é que eu me senti mais confiante de assumir as áreas de parceria do Tinder, né, só era eu mesmo, né, respondia diretamente para Los Angeles, e na Deezer, né, na Deezer eu fazia muita parte de parcerias de marca, projetos diferentes, né, a gente fez projeto também com a Coca-Cola, a gente fez projeto com a Magalu, a gente desenvolveu um ambiente para a Magazine Luiza, onde as pessoas podiam tocar os instrumentos e no final do game, elas eram direcionados para a página onde eles podiam comprar o instrumento. Então esse tipo de desenvolvimento é muito legal, porque ele tem criatividade, mas tem também negócio envolvido, a gente consegue medir, e também a parte de mídia dentro do app, né? Então toda a parte de vídeo, áudio, banners, então eu fazia essas duas pontas lá, né? 2 unidades de negócio, além da parte de também assinaturas, então, todos os vouchers de Deezer Premium, Deezer Family, que a gente também conseguia fazer isso com outras empresas. Então fazia o B2C e o B2B. Então acho que é entender como que a empresa opera, qual é a vaca leiteira, né? Montar a matriz BCG, onde que a gente hoje não pode perder caixa e hoje a gente quer apostar a caixa. Se a gente conseguir uma mentalidade entre os C-levels, né, entre os stakeholders, de equilíbrio entre isso, é o ideal. É o famoso brandformance, que agora, né, já tem alguns anos, já é a palavra do mercado, né? Quando você consegue realmente trazer um plano bem estruturado, que mantém ali o caixa rodando, métricas fortes, mas separa, né, pelo menos 10%, 20% idealmente, para fazer novas atividades, testar e pensar no long term, é o ideal, porque o que você está hoje gerando caixa, amanhã vem um concorrente, e a gente sabe que isso acontece toda hora, o que está acontecendo agora com o iFood, né, vai vir um concorrente muito forte da China, e as previsões são muito agressivas, então se você não tiver investimento em ações de inovação, ações que vão estar apostando aí em 5, 10 anos, você fica muito vulnerável, né? Vem um concorrente que só coloca mais dinheiro do que você e ele vai morder uma fatia muito grande, se não a maior parte do mercado. Então, para mim é isso, é você ter esse jogo bem estipulado, bem amarrado com os líderes e mostrar, tudo bem, vamos botar a maioria do nosso budget aqui no nosso feijão com arroz, mas vamos separar uma verba também para a gente pensar em inovação. Sem isso, eu acho que as empresas ficam numa posição muito arriscada. E sempre que se fala em investimento, né, para empresa emergente agora, que ela está começando a ganhar uma grana direitinho e tal, sempre que eu fui em alguma reunião, fui tratar de qualquer coisa, é um medo tão grande de investir, em inovar principalmente, né? Ou assim, a pessoa quando entende que ela, não sei se é questão de merecimento, ou se ela acha que ela pode perder tudo porque ela investiu uma parcela do lucro dela no marketing. Hoje, você fazendo uma análise assim muito superficial do mercado brasileiro e dos empresários brasileiros, né? Desde pequeno, médio e de grande porte aí. Onde você percebe que a maior dificuldade do CEO ou do empresário, né, que se transformou CEO sem ele saber, porque às vezes ele está com um monte de departamento, está com, sei lá, 200 funcionários, 300, 400, coisa que ele não calculou, e ele continua se comportando como gerentão mesmo, mas ele ainda não para pensar que é o que ele ganha com a cabeça dele, não com ele atuando. O que é que você entende hoje que é a maior dificuldade no mercado brasileiro? Até porque você tem experiência de trânsito em vários países, né? Já teve liderança de países diferentes, como, por exemplo, eu vou falar de Sul da África a França, que são mentalidades totalmente diferentes. Uma é voltada muito mais a uma mentalidade um pouco inglesa, outra é uma mentalidade um pouquinho totalmente progressista, digamos, eu não sei. O que você vê hoje no Brasil? No Brasil, a gente percebe que muitas empresas cresceram, ganham uma fortuna, às vezes até com o advento do marketing digital mesmo, porque a Magazine Luiza é uma prova dela. O Globoplay é uma prova, né? Eu acho que já passou o número de assinantes do Netflix no Brasil. E está migrando mais, com programas muito específicos, com campanhas muito específicas. A pessoa quer consumir aquele conteúdo e só tem exclusividade neles. Foi comprando Paramount, HBO, e foi comprando os direitos,
Então hoje você vai ver que tem coisas que você não vai encontrar numa marca como a Netflix, que foi o que todo mundo se viciou a consumir, né? O que você entende hoje que o mercado brasileiro tem uma deficiência muito grande que você acabou adquirindo com lideranças de fora? Eu acho que são duas palavras mágicas, assim, que realmente eu acho que as lideranças no Brasil têm muita dificuldade de assimilar. Conhecimento de consumidor, conhecimento realmente de comportamento de consumidor e o como fazer isso, né? E pesquisa. E quando parece que você está falando um palavrão, quando você fala em pesquisa em empresas que não têm uma estrutura já bem ali sedimentada, né? Mas quando a gente fala em pesquisa, a gente não está falando de contratar um instituto de pesquisa caríssimo e gastar uma verba para fazer um focus group. Claro, isso daí é o ideal, mas isso vem com o tempo. Quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de sair ali na rua, ali na esquina, pegar um papelzinho e começar a perguntar. O que eu vejo hoje dos líderes, assim, principalmente CEOs, assim, é uma dificuldade muito grande de não pensar com a sua própria cabeça. Assim, não, talvez o que seja bom delegar tudo, você derivar tudo, né? não seja bom para o seu público. Vamos entender qual é o seu target antes de dizer o que é certo e errado, porque não existe estratégia certa nem estratégia errada. Existe uma estratégia feita para um público e uma estratégia feita para um outro público. E a gente sabe que a gente está vivendo também um movimento de atachamento geracional. Antes a gente levava 20, 30 anos nas diferenças entre as gerações. Agora, por conta de toda a velocidade exponencial de tecnologia, essas gerações elas estão se comprimindo. Está sendo de 10 em 10 anos, mais ou menos. Então, isso faz com que o comportamento mude muito rápido. Se você não se atualizar, se você não se mantiver curioso e disposto a aprender com o seu público, você vai ficar para trás. Então é isso que eu digo, cara, vai pra rua, pega um papelzinho, pergunta para as pessoas ou faz um Survey Monkey, que é uma ferramenta gratuita online. Você dispara esse questionário de 10 perguntas, 20 perguntas para as pessoas que você conhece, antes de tomar uma decisão, se você tem alguma dúvida ali ou se é alguma coisa que realmente vai influenciar no seu investimento. Pergunta, não tenha vergonha de perguntar e tente colocar um pouco o seu ego de lado e não a sua percepção sobre certo e errado pessoal. Porque isso eu aprendi muito na Booking, né? A Booking hoje, tudo que você vê na Booking foi 100% testado. Eles sempre colocam 2 versões lá e a que fica é a que tem a melhor performance, né? A que teve um maior número de cliques. Então, 90% das hipóteses que o time de marketing levantada, elas eram refutadas. Isso é muito importante das pessoas saberem. Eram pessoas capacitadas, com experiência. Se a gente fosse acreditar só no nosso expertise, a gente estava ferrado. Porque 90% das nossas hipóteses não eram as que melhor performavam. Performava a outra que a gente não estava considerando. Então, quando a gente fala de dados, parece que é um universo muito longe, a Big Data, a gente não consegue trabalhar com isso. Então, trabalha com o pequeno, faz o dever de casa, faz o feijão com arroz direitinho, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu filho e não toma decisão só com a sua própria cabeça, principalmente para empreendedores, né, para a galera que está em pequenas e médias empresas. Então, isso já vai resolver 50% dos problemas, garanto. É grande verdade. Eu fiz um trabalho de pesquisa para entender, né, o voto e foi uma equipe que tinha me contratado para poder induzir o voto, né, para um grupo político. E era louco o que você ouvia nas ruas, né? O que você via na internet era uma coisa, você acreditava de fato, era uma narrativa para você acreditar, quando você ia para a rua era outra. Uma das coisas que me chamou muito a atenção em Búzios, a nível de pesquisa, né? Nós fizemos uma pesquisa e a gente tinha muita rejeição para o candidato na época, né? Que representava um candidato muito ligado ao ex-presidente e o pessoal estava naquela, né? E tinha um outro candidato com muita boa aceitação, mas sem grupo político. Então, tipo assim, a aceitação nas ruas era uma e na internet era outra e para os grupos políticos era outra. Então, toda vez que tinha reunião, eu falava, olha só, para solidificar a marca, para as pessoas ficarem, aqui é que está o tendão de Aquiles. Nas casas estão o tendão de Aquiles. Então, uma equipe com X pessoas consegue rodar a cidade toda e a gente consegue fazer totalmente converter essas pessoas. A pessoa fala,
Pô, vamos ver, né? Então tem 3 meses aí pra você provar, né? Que era uma suplementar. Tem 3 meses pra você provar que você tem como fazer um trabalho bacana. Já começa. E foi dito certo. E é exatamente como você falou, ouvindo as pessoas falando, ouvindo as pessoas. A gente tinha uma crença de sair pra rua e querer falar coisas. E aí na hora do formulário eu preenchi de uma forma, o pessoal vai funcionar. Eu falei, cara, vamos testar. Quando começou, pessoal, era totalmente, a pessoa respondeu uma pergunta sem falar nada. No final, se apresentava um currículo de um e do outro, sendo que um era a primeira oportunidade e o outro já tinha tido várias outras oportunidades. E a pessoa ficava sempre com a primeira oportunidade falando, poxa, então, eu acho que vale a pena, que fez isso em tal cargo, então pode ser que faça no executivo. E a rua estava ditando as regras. A pesquisa de rua estava ditando as regras. A internet funcionava, tudo, mas a gente via muito militante ali, favorável e tal. Tinha 1 ou 2 haters, mas era todo mundo amém porque estava querendo ser. Quando se fala de um negócio, a pessoa não quer ir pra rua. Ela não quer fazer pesquisa. Não quer. Porque ela acredita que... Ela tem a melhor resposta, né? Ela acredita, E todas as vezes que você vai, como profissional, vai sugerir algo, às vezes a pessoa tá ganhando uma graninha, ela tá tão cheia de si que ela fala, não, eu quero fazer do meu jeito, porque... E nós já vimos muitas empresas falirem aqui na cidade, tá? Aqui. Não é assim, assado. Cara, funciona, a cidade funciona assim, assim, assim. São anos estando na cidade, fazendo evento, conversando com as pessoas. Eu tive a oportunidade de rodar a cidade toda. Eu montei um portal, né? E um buscador para a cidade, então eu ia para as pessoas saberem se conhecia serviço tal. Ah, você conhece o serviço do chaveiro tal? Não, sabia que ele é o único que consegue abrir carro importado, resolver problema assim, acessado? Não sabia. Provavelmente você vai precisar do nosso portal, pessoal. Ah, eu quero estudar. Você sabia que tem uma boleira lá de não sei na onde, faz um bolo maravilhoso, é muito barato? Não, então ela não está digital porque ela está trabalhando, então a gente vai trazer ela para cá. Ah, você sabia que todas as empresas de turismo te pagam se você indicar? Não, quer indicar? Vem um parente, alguém? Se você não quiser a comissão, você reduz o valor que vai pagar. Então eu fui pra rua, rodei tudo e eu vi aqui, é totalmente diferente do que tá na internet e nos grupos. Mas totalmente diferente. Tem gente que nem rede social tem, só usa o WhatsApp. Claro. Não tem nem rede social e todo mundo acha que é um absurdo. Não é um absurdo. Não. Isso é uma realidade hoje. Gente que usa só para divulgar o negócio, só tem o da empresa. Tem muitos dados, as pessoas têm muita dificuldade de assimilar a realidade dos fatos, né? Assim, quando a gente fala que 85, 90% dos planos de celular no Brasil são pré-pagos, né? Então, às vezes, você está desenvolvendo um aplicativo e é super elaborado e, cara, a pessoa tem pré-pago, sabe? Ela tá contando ali o crédito dela, ela não quer baixar mais um aplicativo. Então, faz um site mobile primeiro, entendeu? Para testar a hipótese. Depois você vai migrar para um aplicativo, se fizer sentido, porque é mais um aplicativo que a pessoa vai ter que baixar. O celular dela é pré-pago, para que ela vai, se ela não conhece ainda o seu serviço? Outra coisa também, acontece da hora, tem que reforçar. Só 10% da nossa base é de iPhone no Brasil. 90, mais... Subiu, era 7. Era 7? Faz um tempo é 7. Não subiu porque... Deve alguma coisa entre 7 e 10. É isso aí. Fica variando ali um pouquinho. Mas é isso, as pessoas às vezes desenvolvem um aplicativo que roda muito bem no iOS, mas não roda muito bem no Android, entendeu? Fica travando. Então, assim, o que adianta, sabe? Você faz tanta segurança e zero usabilidade. Eu sempre falo assim, você tem que estar pendente disso aqui. Eu sempre falo de buscadores, né? Aí eu falo, cara, se o seu site ou seu sistema não abre no Safari da vida, sim, ou no Opera, você está perdendo cliente. Mas, cara, buscadores tem vários e, cara, sistema operacional tem vários e cada vez vai desenvolvendo mais, que é uma questão de exclusividade. Então, a Apple ela nasceu para ser exclusiva, por isso que é uma marca cara. Ela não é uma marca para qualquer um. Se popularizou, como no Brasil, se popularizou Lacoste, se popularizou um monte de coisa, tudo bem, mas isso não quer dizer que a pessoa tem capacidade de utilizar na sua totalidade um dispositivo ou um sistema. Existem várias plataformas que foram desenvolvidas no Brasil hoje, a nível de vendas, checkout, um monte, né? Na época a gente tinha... Não era eBay, era uma que era muito conhecida de venda de cursos. Eu não lembro, cheguei a comprar um curso nela. Hotmart? Não, essa já é brasileira. Essa já é brasileira. Então, tipo assim, essa era a conhecidaça, aí vem a Hotmart e faz uma plataforma que sai do Brasil
e tá rodando na Espanha, em vários lugares tipo, do Brasil, né? A sede dela é em Belo Horizonte, se não me engano. E hoje é um impacto, assim, a nível financeiro, ela é quem dita o mercado digital. Não mais, surgiram outras. A ideia é você falar sobre QIFI, Eduz, Monetize e Hotmart. Que eu saiba, Marçal estava lançando uma, mas era só para os produtos dele. Então, é muito provável que ele bota todos os alunos dele lá dentro daquela incubadora dele lá e ele seja o mentorzão da própria plataforma dele, provavelmente. E ele chega a falar numa palestra por que ele teria que botar na Hotmart, sendo que ele ganhou milhões na Hotmart. Não sei se chegou a lançar para Eduz, Monetize, alguma coisa dessa. Mas sempre foi lá porque ele é do clã do Érico Rocha, né? O JP, que era o lançador dele, foi aluno do Érico Rocha. Então o Érico Rocha chegou a lançar em Ignição Digital e depois a Clique alguma coisa que eu não lembro, mas a Clique dele era mais de e-mail marketing e disparo, não era tanto de venda, mas lá também podia vender. Mas ele depois ele vendeu, ele aumentou ela, vendeu, não sei se abriu o mercado, não sei o que ele fez, e continuou nas tradicionais. Dentro dessas 4, na sua análise, eu não sei se você chegou a analisar, porque é uma área muito específica do marketing digital, que é a área de infoprodutor, né? Mas acaba entrando também na área de educação. Sim. E assinaturas que você tem experiência. Sim. Dessas 4 hoje, qual que você daria nota 10 a elas? Ou você acha que precisa dar uma refinada em algumas coisas? Acho que precisa dar uma refinada, acho que é o que a gente estava falando antes, né? O mercado brasileiro é muito específico, né? Para você chegar com uma plataforma lá de fora, você vai precisar fazer algumas customizações. Então, é muito importante entender quais são essas diferenças para o mercado brasileiro. Mas acho que a gente também tem que falar de TikTok Shop e de TikTok Book, né? Porque como assim? TikTok Book? Essa eu não sabia. É onde você tem todos os reviews de livro e os usuários são alucinados. Assim, o TikTok ele está sendo mais influenciador de venda de livro do que as próprias editoras atualmente, de tanto review e de tanto conteúdo de vídeo sendo criado todos os dias por esses influenciadores. Só que agora você compra os livros lá dentro, né? Mas ele tem um e-commerce próprio ou ele direciona para Amazon ou algo assim? Deles. O TikTok é tudo. O TikTok hoje ele é o maior buscador. Ele já passou o Google, né? A geração Z busca dentro do TikTok. O Google tem que correr atrás agora, né? E agora eles lançaram toda essa parte de live shop desde o ano passado, se eu não me engano, e tudo acontece lá. Então acho que a gente tem que, se for para falar de alguém, vamos falar de TikTok, porque eles, né, são chineses, né, continuam muito fortes na Ásia. Agora eles têm a representação também nos Estados Unidos, acabaram, né, de assinar o contrato com a entidade estadunidense também. Então eles estão chegando em todos os lugares e vêm para arrasar. E tudo acontece lá dentro, isso que é incrível, assim, você não precisa sair. Eu acho que pra mim, o grande calcanhar de Aquiles dessas plataformas que você falou é credibilidade. Sabe? Até no Hotmart eu sinto isso. Assim, você entra ali, você não sabe muito bem se aquele curso, se ele tem qualidade, se ele não tem. Eu já contratei cursos que não têm realmente uma qualidade muito boa, porque qualquer criador pode criar ali, né? Então, assim, não tem um trabalho de curadoria. Não tem um crivo ali, né? Não tem um crivo, né? Então, assim, eu acho que todos eles pecam para essa questão de credibilidade, curadoria, e eu acho que o caminho realmente é o que o TikTok está fazendo, de transformar os influenciadores em vendedores, e você não tem que sair da plataforma, já todo o funil de conversão já está tudo ali, e é isso que já tá exposto. Cara, vamos muito você falar, né? Eu não sabia dessa. Eu tenho consumido, na verdade, feito uma análise muito grande na retenção que o TikTok está tendo por séries gerada especificamente para o TikTok. Inclusive, quando a gente começou, eu falei, a gente não está gerando conteúdo nesse formato, não. Se bem que eu vejo o tempo de retenção é de 4, 5, 6, no mínimo 2 horas. E ele vai lupeando, tipo, agora aumentou, né? 3 minutos, 4 minutos, às vezes ele tá aumentando para ter uma retenção maior.
Só que lá viraliza muito rápido, né, cara? Não sei se porque o seu código aberto, você dispara para qualquer lugar, mas eu não tinha essa noção de venda de e-book, porque... Que De maravilha. book, né? Não é nem só e-book, é book também, o livro físico. Aí que É isso que interessante. eles compram pela primeira vez, acho que em sei, 10 e 15 anos, teve uma subida na curva de venda de livro. E o trigger é o TikTok. Não são as editoras, não são quem está imprimindo o livro. Imprimindo, né? O É quem tá TikTok está vendendo. fazendo as pessoas voltarem, a ler. geração Z, né, a ter pelo menos um boost aí de retorno de leitura de livro físico. Que interessante, interessante. Aí, então, tipo, você respondeu a pergunta, a credibilidade de fato, e na verdade, às vezes até o retorno mesmo. Eu também já comprei alguns cursos, mas um em específico, e não. Era todo feito com IA, Sim. não tinha uma qualidade legal. Exato. E eu fiz toda uma imagem, mas eu paguei muito pouco, então eu acabei... É. E tá dentro dos dados também, que 80% de quem compra ela acaba não consumindo, né? Sim. O próprio Hotmart Pois já apresentou isso. Sim. Então, isso também é uma questão de até de follow-up. A pessoa comprou, fazer um push mostrando o nível que ela tá, gamificação. Acho que aí também deu uma pecada. Agora, Booking continua número 1. Mas onde fica Hotels.com, Expedia, Decolar, Decolar No Brasil, e o Hotel Urbano também, que também, digamos que, tá nessa pegada aí. Mas tem uma que é número 1 da Europa, pelo menos quando eu tinha pesquisado, que era eDreams. Ela tem ticket pra tudo que você imaginar, que diz os trens lá, tudo. Ela era a número 1, mas os brasileiros não conheciam e não divulgavam nela, sendo que tinham a Europa inteira para poder tentar captar, prospectar, até porque o Brasil é um produto que vende para qualquer lugar do mundo. Dentro dessas aí, claro que você teve experiência. Eu acredito que como concorrência você fez análise das demais, né? Vamos em escala aí, né? Em que porcentagem está a segunda colocada, digamos, da Booking? Não, primeiro é Decolar, antes da Booking. A nível América Latina. América Latina. Sim. Aí depois... A Decolar tá antes da Booking? Sim. Bom, pelo menos até tem alguma atualização muito bombástica. Aquela brasileira qual é? Tem a CVC também. CVC. Que é muito forte. E aí a CVC no offline, com certeza é a primeira. A CVC ela trabalha muito essa questão das franquias e vendas em pontos específicos, né? Sim, então... em pontos de venda físicos, né? Dentro dos shoppings. Isso ainda é muito importante para o mercado brasileiro, né? O consumidor brasileiro dá muito valor de você ter um ponto físico, de você poder falar com uma pessoa, com um agente de viagem. Isso ainda é uma... Será que isso está dentro do campo de desconfiança do brasileiro? Sim, com certeza. Os principais, os itens de decisão na hora de realizar uma reserva no Brasil são... Quando eu falo, quase ninguém acredita, né? O primeiro é café da manhã. Café da manhã gratuito, e aí por isso tem uma grande rejeição a plataformas como Airbnb, né? E outras onde não é um serviço hoteleiro, propriamente dito. Aí o segundo item é lençóis limpos e brancos. E o terceiro, Wi-Fi, internet. Então, com isso, a gente entende por que 65% do público sempre retorna a um hotel que ele já foi, ao invés de experimentar uma nova acomodação. É um número bem alto de retorno no Brasil. E aí ele tem essa necessidade de confiança. O brasileiro é um público que precisa sentir confiança. Porque a gente sabe que a gente vive num ambiente com muitas variáveis de desconfiança. Então, a marca, o estabelecimento, o negócio, que focar nessas questões de segurança, com certeza vai conseguir se diferenciar. Mas é isso, assim, é Decolar, aí a Booking, segundo, ali junto com o CVC, né? Dependendo se você está vendo o corte online ou o corte geral, onde o offline também pega uma parcela muito grande. E aí depois tem Expedia, Airbnb, etc. É verdade, então O Airbnb ele é muito específico para uma parcela uma bolha, né? Mas ele tem uma penetração bem pequena na pirâmide geral. Justamente por isso, porque ele pega um público que é mais, que a gente chama de savvy, mais esperto.
né? A galera que não é muito de ficar todo dia, assim, de usabilidade, de internet, ainda tem uma desconfiança muito grande com o Airbnb, porque não sabe se vai chegar lá e vai ter alguém para receber, não vai ter um balcão, né? Onde você vai e ter um serviço oficial do hotel, não tem café da manhã na maioria das propriedades, e você não sabe também se vai estar limpo, se não vai estar, a quem recorrer, né? O brasileiro ainda é muito dependente do balcão do hotel. Ele quer ter alguém ali 24 horas à disposição dele para ele passar a mão no telefone, se for necessário, e pedir qualquer tipo de ajuda e suporte. A questão educacional, né? Eu acho que é muito legal isso, mas é uma questão de consumismo mesmo, de ser servido. Eu pago para ser servido, tipo assim, vou sair de férias, vou pegar um feriado, uma escapada, não quero ir ao mercado, não quero fazer isso, não quero arriscar. Então, tipo assim, é bacana, é legal. Mas completamente diferente de Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos, o viajante, né, o guest, ele quer experimentar. Ele quer ter a sensação de que ele é um local, que é de onde vem toda a ideia do conceito do Airbnb, né? De você ter uma experiência local, como se você vivesse, realmente morasse naquele lugar. O brasileiro não, o brasileiro quer ser turista, ele quer ser mimado, ele quer ser bem tratado. E os gringos, né, americanos e europeus, eles querem explorar. Eles têm uma outra ideia, né? Uma outra ideia de viagem. Pô, isso é bacana, mas também eu acho que você ir para um lugar e você não experimentar, cara, você perde muita coisa, depois você chega, alguém comenta alguma coisa e fala, no mesmo lugar que eu fui? É. Sim, eu fiz isso, fiz aquilo outro, experimentei, comi ali não sei na onde, não, fui que me indicaram tal coisa aqui, tal coisa, o hotel me mandou que o hotel já tinha. Isso, mas tem mudado muito esse perfil aqui em Búzios, a gente percebe. Foi um boom de aluguéis por temporada depois da pandemia. Pós-pandemia foi algo assim incrível e gerou toda uma indústria gigantesca, porque às vezes a pessoa contrata e a pessoa quer alguém que limpe. Então você já gera para aquela pessoa que limpa. Quer alguém que cozinhe e compre. Então, a pessoa que vai cozinhar e comprar já é uma outra situação. Quer alguém tipo Você me foi a palavra agora. Alguém que seja tipo um concierge. Que esteja ali, você quer fazer isso, depende do nível também. Passeios, né? Sim. Então, tipo, você gerou toda uma indústria, que antes que ela estava toda condensada, no hotel. O hotel já tinha tudo, e agora não. Você vai ter várias coisas. E outra coisa, gera receita muito expressiva nas compras. Porque a pessoa vai para casa, ela tem que comprar material de limpeza, tem que comprar para comer, tem que comprar farmácia, um monte de coisa. Então, tipo assim, movimenta a economia totalmente, né? Totalmente, de uma ponta a outra, porque muita gente às vezes nem vem de carro, quer vir, chegar e depois andar na cidade, então acaba consumindo transporte aqui, independente do nível financeiro que a pessoa tem. Ela quer viver essa experiência. E é isso também, se você está atraindo também consumidores de outros países, é interessante você ter essa visão de que eles também querem ser mais aventureiros, querem ter outros tipos de experiência diferentes da do mercado brasileiro, que é mais conservador. Isso, e o mercado brasileiro, às vezes, a pessoa não tem nem o poder aquisitivo de fazer toda essa extravagância. E ela quer, porque ela quer se sentir que no nível que ela está, ela precisa ser atendida, sendo que, na verdade, ela poderia viver muito mais. Sim. Então, na Airbnb, você ficou quanto tempo? Só um ano? Infelizmente, Porque aí veio a pandemia no início de 2020, e eles acabaram com toda a área de marketing, comunicação, tudo aqui no Brasil. Só depois, acho que em 2022, que eles voltaram a ter a Operação Rodão em São Paulo. Eu pensei que tinha ficado até um pouco mais. Dessas empresas todas... Mas foram 4 anos, né? 3 anos de Booking, mais um ano de Airbnb. Dessas empresas todas hoje, você acredita qual que foi a sua melhor escola? A Booking, Coca-Cola, sim? Aí depende, né? Se for escola de branding, com certeza a Coca-Cola. Se for escola de performance, growth, a Booking. Né? E se for escola de música e entretenimento, né? Aí a Deezer é maravilhosa, porque é uma empresa francesa, então eles têm uma visão muito diferente, não é aquela visão americana, né? Então é muito interessante trabalhar com os artistas nesse nível, como a gente trabalha na Deezer, que é uma forma muito próxima. A gente traz os artistas para dentro dos estúdios da própria Deezer e faz os projetos juntos, né, em parceria, e não aquela coisa distante do Spotify, é muito distante dos artistas. Os artistas reclamam muito dessa relação de distância do Spotify. Então, acho que é isso, assim. Se for branding, a Coca-Cola, se for performance, growth, a Booking, e se for parcerias,
e trabalhar junto, né, e fazer as coisas a quatro mãos acontecerem quando você não tem muito budget, com certeza a Deezer. E a One RPM, ela é uma aglomeradora de plataformas, correto? Que para artista parece que funciona bastante em termos de monetização, né? Sim. Eles não chegam a ser uma label, né? Eles são uma editora e uma produtora. Editora e produtora. Mas eles precisam também da ajuda das grandes, das major labels, né? Para conseguir também amplificar o alcance dos artistas, né? Porque a gente, enfim, tem prós e contras, mas tá na mão das quatro grandes, né? A distribuição, né? Que é a Sony, a Universal, a Warner, e aí em quarto lugar tem algumas assim que se juntam e fazem. EMI não. É Maia, acho que é. Não, é Ação Livre, mas a Ação Livre hoje em dia é parte do grupo Sony. Ah, tá. Então, assim, aí tem as menores que a gente chama do quarto player, né? Que eles se juntam. Mas a One RPM é isso, ela é uma editora e uma produtora. E é super importante esse trabalho também, porque é muito difícil artistas menores terem algum tipo de prioridade das majors, né? Então, eles ficam ali num mar, meio que num limbo, né? Confuso. Então, acho que o trabalho da One RPM é muito interessante porque ele consegue realmente dar esse boost e levar os artistas de um outro patamar, né? Porque ela consegue conectar, né? Tem integração com várias plataformas. Sim. É muito difícil um artista hoje independente tá no iTunes da vida, né? No Play lá. No Spotify é mais fácil, mas nas outras plataformas que é de linguagem um pouco difícil, que tem uma complexidade maior, ela veio para poder facilitar. Dizer o que ela representa para o artista hoje, dada a tua experiência, porque tipo assim, poucos artistas sabem, né? O DJ usa muito, alguns que já tem uma produtora mais solidificada, um produtor musical, algo assim, usa bastante, mas assim... Para os artistas, a Deezer é o segundo maior player de streaming do Brasil, né? Só perde para o Spotify. Tem 25% de penetração, é bem... É muita coisa. Bem relevante. A gente tem uma entrada muito grande com o mercado de country, né, de sertanejo, e isso é top 10, né, do nosso chart. Top 10, às vezes até o top 15 são músicas sertanejas, né? Então, acho que a Deezer, ela representa essa proximidade para os artistas, né? Como eu falei, assim, o Spotify é muito difícil para os artistas terem acesso às ferramentas internas da empresa, né? E a Deezer não, a Deezer é uma empresa pequena que quer ter esse contato com os artistas. Então, acho que esses dois pilares, né? Lembrar que a Deezer é o segundo player em termos, né, de penetração e de streams, claro, e às vezes as pessoas que não usam a Deezer esquecem disso. E segundo, que é o player que mais faz contato com os artistas, né? Diferente do Spotify, que tem aquela postura mais distante. Mas assim, nada de errado também, porque eles são gigantes, então eles não conseguem fazer esse trabalho ali tailor-made, um a um. Então, cada um, obviamente, usando aquilo que são os seus pontos fortes, a favor, né? Não tem nada de estranho, nem certo de nem errado, é só questão de posicionamento mesmo. Exatamente, estratégia e trabalhar com a realidade, né? Se o Spotify resolver hoje falar com cada um dos artistas, ele não vai conseguir também. Então ele está investindo cada vez mais em ferramentas que sejam self-service, né? Até para os próprios anunciantes. Os anunciantes hoje dentro do Spotify já tem uma série de ferramentas self-service para você não precisar de alguém do Spotify para te dar ali uma consultoria. Muito mais on demand do que com um chat ou alguma coisa ali, né? Sim. Pô, bacana. Isso aí eu não sabia, tá vendo? Galera, ó, estamos já caminhando pro final, a gente vai fazer as perguntas aqui pra Luísa. Acredito que você levou uma aula aí, porque vou te falar, em termos de marketing, a gente fica muito engessado com o que a gente consome. Mas ter assim uma profissional desse nível pra gente tirar as dúvidas é melhor. E vocês aí que se aproveitaram bastante. Eu vou fazer aí umas 5 perguntas já pra gente caminhar pro final.
Uma empresa hoje, você vai fazer uma consultoria para ela, uma consultoria não mentoria, uma consultoria que você vai deixar o que ela tem que fazer, né? Digamos. Quais são os 5 passos que você passa para a empresa se posicionar hoje? Vou falar no mercado digital que ela consiga atender a nível digital também, não seja físico. E aí você fala também de uma empresa só de atendimento físico. Vamos falar de blues, vamos falar de blues, né? Eu acredito que no digital, muito, quem tem hospedagem ou trabalha com experiência precisa de um posicionamento diferenciado, porque ela tem que chegar antes da pessoa chegar aqui, porque ela abre para os concorrentes. E a nível físico, vamos falar de uma empresa, de um restaurante, como o Buzinho, por exemplo. Qual seriam as 5 estratégias que você daria, ou os 5 passos para ela seguir, para ela, no mínimo, e o time que ela ia ter esse retorno aí? Tipo, que um mês, 2 meses, 6 meses, um ano? O que você diria para uma empresa? Porque eu acho que essa ansiedade joga muito contra com o resultado favorável, né? Essa coisa muito imediatista do brasileiro, né? Coloquei agora, já quero ver nascer. Tá, sim. Não, acho que primeiro você tem que fazer o primeiro passo é fazer um diagnóstico real, fiel, né? Fazer uma bela matrix SWOT, entender quais são suas fortalezas, suas fraquezas, suas oportunidades e ameaças, né? A parte interna e a parte externa do mercado. Mesmo que seja você fazendo essa pesquisa, assim, é uma ferramenta que ela é muito democrática, a matrix SWOT, né? Aí depois você fazer a sua ABCG, que é para você entender dentro das suas fortalezas, produtos ou serviços que você tem, para entender exatamente em que estágio cada um deles está, né, para você saber se eles precisam ser fortificados ou se você precisa acelerar em outro segmento. Depois, aí sim, você partir para uma, como eu falo, pesquisa, mas não se assustem com essa palavra, né, de você entender quem é o seu público, né, sem você saber para quem você está ofertando o seu produto ou serviço. Você não vai conseguir se diferenciar, né? E aí, em quarto, com certeza, essa parte de posicionamento de marca, quem você é, qual é a sua missão, qual é a sua visão, seus valores. E em quinto, que é a parte tática, né? Assim, você tem que, agora vamos montar um plano aqui com tudo isso que a gente mapeou. Em quinto lugar, vamos colocar aqui um cronograma, uma timeline, ou se tiver investimento, como que a gente vai fazer a distribuição disso. Se não tiver investimento, quais são, como eu falei, né? Eu chamo isso de OZEP, né? Que é o Owned, que são os seus canais que são proprietários seus, né? O seu site, a sua rede social. OZEP, que é o Shared, que é você, com quais outras empresas você pode falar, conversar, para a gente também ganhar espaço de mídia juntos, né? Posso fazer como no digital, posso falar com o restaurante, pode falar com o hotel e criar uma oferta diferenciada, e aí os dois vão falar sobre isso nas suas redes sociais, mesmo que seja de forma orgânica, mas aí a gente já ganha escala, porque os dois vão estar falando ao mesmo tempo. Shared, o Earned, que é PR, se você tem contato com os canais locais de mídia da cidade, né, com jornal, com rádio, etc. E por último é o Paid. Sempre por último, até na Coca-Cola, o último canal que a gente trabalhava era o Paid. Muita gente investe, né? A maioria das pessoas investe. Então isso pra mim é o último passo, que é você realmente colocar esses 4 passos anteriores, que são a estratégia, em prática, olhando esses 4 pontos de conexão, que a gente chama assim, né? Que é o Owned, o Shared, o Earned e, por fim, o Paid, se houver essa possibilidade. Se não, se você conseguir trabalhar de forma séria, gente, a palavra que é a chave de toda estratégia de marca ou de produto, consistência, né? Que você falou, às vezes a pessoa faz durante um mês, não tem resultado, larga de mão, quer fazer tudo isso de novo, não faça. Você pode mudar o último, o plano você pode mudar, mas esses 4 anteriores mantém pelo menos aí durante um ano, para que você tenha, para você conseguir ganhar realmente insight. Se você não tiver essa consistência nas 4, né, no seu saber quais são as suas fortalezas, quais são os seus produtos que são importantes, os seus serviços, quem é o seu público e o que você está falando com ele, o seu target,
você não vai conseguir, se você ficar mudando de um mês para o outro, sua identidade visual, você nunca vai conseguir acelerar realmente, porque é aquela curva de tecnologia, né? A gente sabe, vai passar um tempo em que você vai demorar mesmo, né? Até você ter o primeiro ponto aí de mutação, demora um tempo. Então, realmente tem que ter um investimento, mesmo que não seja o investimento de grana em mídia, mas que seja o investimento de quem trabalha com você, botando força nesse plano, empurrando ele para frente, pelo menos aí entre 6 meses e 1 ano. Ganharam consultoria gratuita vocês, de milhões, porque eu vou te falar, tem muita gente que vai lá para a Alphaville pagar uma fortuna para ouvir o que ela acabou de falar e só passar um plano estratégico. Então, aproveita, anota e aplica e depois comenta se fez sentido e se valeu a pena, se gerou resultado mesmo. Planos para o futuro e uma coisa que a gente sempre toca, né, fala, é o seguinte: a gente sabe que o posicionamento hoje do mercado, ele ainda tem uma linha muito patriarcal. E a mulher para ela estar no nível que você está, é bem difícil ela se parar com o mercado masculino mesmo, de salário, de ganhos e tal. Nessa posição que você teve durante muito tempo, você teve a grande sorte de trabalhar com um grupo só de mulheres, isso é raríssimo, mas o que você percebe? O Brasil ainda é um país que as mulheres têm um papel muito de subserviência. Quando se está no nível muito alto, é difícil, a pessoa percebe muito de muitas artes. Nós já vimos na política, né, o primeiro país a eleger uma presidente na América Latina, e mesmo assim a gente não conseguiu ter outra. E eu não sei se a gente vai ter outra tão cedo, né? Então, tipo assim, os papéis executivos, né, de alto escalão hoje não tá na mão das mulheres, são muito poucos, né? E você tá nessa posição aí de alto escalão. Como estar nessa posição e se você sente que o mercado se comporta de uma forma que você não aprova muito? Não aprovo nada. É muito difícil. A gente fala, não é brincadeira, né? A gente tem que trabalhar em triplo para ganhar 20% em média a menos, né? Nos mesmos cargos. Existe, isso a gente tem que falar também, tem que ser honesto e sincero. Aumentamos muito a presença das mulheres, tanto nos cargos ali de entrada, estágio, analistas e média gerência. Então, hoje, se você pega um gráfico, você vê que temos hoje mais mulheres nos cargos de média gerência do que homens. Mas isso vai diminuindo exponencialmente quando você vai para cargos de diretoria, vice-presidência e C-level. Então, é assim. Das mulheres vai subindo e desce, e dos homens ao contrário. Começa assim e aumenta quando chega em diretoria, vice-presidência e board, né? CEO, CMO, etc. Então, conseguimos evoluir muito nesses últimos 20 anos, né? Estarmos nessas posições de média gerência, isso é maravilhoso, mas ainda temos muito para evoluir, porque realmente não faz o menor sentido você ter uma estagnação de carreira só porque você chegou em cargo de média gerência, né? Você realmente tem possibilidade, ainda mais agora, você tem experiência como gerente, muito provavelmente você tem equipes debaixo de você e você sente que existe uma barreira muito grande para você virar diretora ou vice-presidente ou presidente, né? Então a gente precisa evoluir muito em políticas privadas das empresas. As empresas, nos últimos 5 anos, avançaram muito nessa questão de diversidade e inclusão. No último ano, elas regrediram, muito acompanhando aí o movimento da política pública, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, todo esse retrocesso em relação à diversidade e inclusão, trazida por homens, né, homens em geral brancos, dizendo que não é importante falar de diversidade e inclusão. Claro, né, por motivos óbvios, para eles talvez não seja. Mas a gente realmente tem que colocar isso na agenda do dia. A gente não pode deixar isso como pano de fundo, nem só na mão do RH. Isso que é o mais importante. Assim, todas as minhas posições como gestora, como líder, eu sempre coloquei isso como sendo minha função e não a função do RH. Eu é que tenho, se eu vou contratar alguém, eu preciso ter uma postura afirmativa em relação a quem eu vou contratar.
né? E não ficar esperando o RH me mandar currículos que sejam do perfil ideal. O RH não me mandou, que pena, então eu vou contratar mais um homem branco. Não vou fazer isso. Assim, eu tenho casos em que eu fui realmente ali buscar as referências até realizar a contratação. Então, acho que é isso. A gente tem que ter essa postura afirmativa, não esperar do RH. Se essa possibilidade está na nossa mão, a gente colocar em prática e exigir mesmo assim, das pessoas que estão nas outras posições, que isso seja parte não só da estratégia, porque tem um ditado muito maravilhoso, né, que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então isso é o mais importante da gente falar. Assim, não adianta você colocar isso como sendo um plano para o próximo ano de contratar X% de mulheres se isso não faz parte da cultura da empresa. Porque é isso, vai vir um novo movimento de política global e vai derrubar essa estratégia. Se isso tem que estar dentro da cultura da empresa. Se estiver dentro da cultura como sendo algo que todos os líderes têm que implementar, aí sim a gente vai conseguir mudar um pouco devagar, mas sempre em frente a essa realidade. Isso é uma grande verdade, não adianta. A cultura, ela determina, na verdade, né? Viu-se muito aí, eu tenho visto também empresas que se posicionam com relação a algum aspecto político que fala que não aceita nenhuma outra opinião divergente à sua. Ou seja, vivemos numa sociedade que, não estou falando de homem e mulher, isso aí já é gritante. Estou falando de algo básico de a pessoa ter uma opinião divergente, nada mais. Não contrato porque tem isso. Como se fosse um rótulo XYB. Eu acho que essa discussão tende a diminuir muito o nosso progresso. Muito. Eu não vejo o que você é, mas sim se você comunga ou não comunga da minha fé. Sendo que cada um tem que ter sua fé, sua crença. E eu acho isso muito nocivo para o crescimento, principalmente da geração que está vindo, né? Sim. Que internaliza, escuta, vê e acaba entendendo que é assim que deve se comportar. Então, eu precisava muito dessa opinião sua, porque conversar com alguém que está no cargo de abaixo pode parecer só simplesmente um brado mudo, né? Sim. Mas com alguém que está na liderança, se pode dizer sim ou não, porque está vivendo ali, convivendo, contratando, demitindo, vendo, analisando e entendendo também seus colegas ali, a forma de comportamento. Eu sempre falo isso. Tenho uma filha de 18 anos, eu falo para ela, filha, você tem que se posicionar sendo que a cultura atual vai jogar contra, mas no tempo ela vai mudando com pessoas que se posicionam como você, né? Como pessoas que estão aí trilhando essa jornada de se posicionar. Outra coisa que eu te perguntava, decidir vir para Búzios e sair do urbano, sendo que você tem 500 mil oportunidades em São Paulo ou em qualquer grande capital. Como foi internalizar isso para você e o que virou sua chave que você de fato queria viver mais tranquila, num lugar mais tranquilo, ter sua família, criar seus filhos e não ter que estar pegando trânsito, de vez em quando tem um trânsitozinho já em Búzios. Do centro pra Jeribá, né? Esse que é o problema que eu moro Nada que a motinha elétrica não resolva, né? Então, na verdade a virada de chave foi muito simples pra mim, foi a maternidade, né? Eu tive meu filho no meio da pandemia, em outubro de 2020. E ele, com 3 meses, a gente veio pra cá e não voltou mais. A qualidade de vida pra ele, eu já tinha a minha filha mais velha, né? Que ela tá com 8 anos agora e ele tá com 5. Então, assim, a qualidade de vida pra eles não tem nada parecido. Então, eu vou continuar, com certeza, aqui no meu objetivo de prosperar, né? Junto do desenvolvimento local. É isso que eu vou continuar mirando nesse momento da minha vida, né? Até pelo menos eles estarem maiores, pensarem em faculdade, talvez, fora daqui, eventualmente, ou não também, vamos ver. Mas, com certeza, o meu objetivo agora é esse, assim, é continuar em posições que sejam híbridas, mas, se não for possível, que a gente... O meu sonho, na verdade, é ter um espaço de livraria com eventos culturais dentro. Esse é o meu sonho, que eu acho que super falta aqui em Búzios. Então, se alguém estiver ouvindo, tiver alguma ideia de trazer esse tipo de empreendimento que tenha livros físicos, aproveitando esse boom
tá fazendo sentido para a nova geração, a geração Z tá lendo. Seria um café literário? Café literário, uma livraria da Travessa, versão Búzios, né? Boa, Então, boa. esse é o meu Excelente. sonho de empreendimento. Eu seria cliente já. Pois é, e que tem tudo a ver com o clima que a gente tem aqui, né? Acho que seria maravilhoso ter alguma coisa aqui ao redor da Rua das Pedras. É um lugar perfeito para você parar, ler, tomar um café e ter todo o consumo ali de gastronomia, né? Que eu acho que vai ser o grande impulsionador de caixa desse tipo de negócio. Porque com certeza o livro, ele é um diferencial, mas vai ser um pouco, é uma curva um pouco mais lenta, né? De acelerar em termos de consumo. Mas, enfim, vamos ver. Eu acho que esse é um sonho, mas não é nada que seja também tão utópico assim. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem cliente e tem uma galera muito boa que tá vindo para aqui, que tem esse hábito de consumir isso. Às vezes até para reunião mesmo, até para treinamento, também, lá pocket dentro, shows, uma galera bacana. Eu acho que é super interessante, hein? Bacana. Precisando, estamos aí pra gente Vamos viabilizar, conversar vamos sobre trocar isso, ideia. Off records aqui, fora das câmeras. Agora, com relação a projeto futuro, esse já é um projeto futuro. Sim. Dentro da sua área, você tem alguma coisa pensado? O que é que você Dentro identifica? da minha área, hoje eu faço, além das empresas onde eu trabalhei, né, eu faço parte hoje de um grupo chamado Elo Solidário. Então, um beijo aqui pro time, que é maravilhoso. E a gente se dedica como se a gente fosse uma agência de comunicação, agência de publicidade, de captação de recursos para projetos sociais. Boa, bacana. Então, a gente, nos últimos 2 anos, a gente construiu 3 pistas de skate em comunidades vulneráveis no Rio de Janeiro. Então, a primeira foi no Santo Amaro, a segunda foi na Cidade de Deus, e a terceira foi no Meier. E essas pistas de skate ficaram como legado mesmo, né? Diferente de um projeto que ele tem início, meio e fim, né? A gente foca nessas iniciativas de aparelho cultural esportivo, para que depois a comunidade realmente possa se beneficiar disso no longo prazo. Então, a gente conseguiu captar os recursos para esses 3 grandes projetos, né? A pista do Santo Amaro é um lugar assim de ponto de encontro, onde os artistas... Aí eu fiz essa conexão com os artistas também através da Deezer. A gente teve uma gravação de videoclipes lá incríveis já. Kevin e o Chris foi lá gravar na rampa do Santo Amaro. E sempre a gente teve gravação com a Raíssa, do skate. Sim. Em parceria com um projeto que é maravilhoso, que é o Ademáfia, do Luquinhas, que é um skatista que não tenho palavras para dizer, ele é um mobilizador social mais do que skatista. Então é isso, assim, eu tenho esse projeto em paralelo aos meus projetos, mas assim, esse é o projeto do meu coração, né? Eu não consigo hoje monetizar ele no sentido de ser a minha fonte de renda, mas consigo monetizar no sentido de levantamento de recursos para que a gente consiga viabilizar os projetos e deixar esses aparelhos como legado, né, de social, cultural e esportivo para dentro das comunidades. Até agora eu não fiz nenhum em Búzios. Eu gostaria muito de fazer, aí eu preciso da parceria da prefeitura, né, para poder ter todas as liberações. Então hoje as pessoas que eu conheço, elas estão mais no Rio. Mas eu acho que seria muito interessante a gente fazer, inclusive, o projeto de revitalização da rampa de skate ali do meio de Jeribá. Boa. Porque ali é um lugar incrível, maravilhoso, espaçoso e já tem muito tempo, né? Já tá os aparelhos lá, já estão bem danificados. Já, toda a parte sintética tá bem. Eu passei outro dia e olhei e falei, cara, isso aqui tava tão bacana. Já sabe, ó, a gente vai ter no dia 4 um curso de capacitação para pessoas de baixa renda na Secretaria da Juventude, que é a secretaria que se interessaria por isso. Maravilhoso. Né? Você está convidada, eu quero a sua presença, então você já sabe. Vai ser de 15 às 19, Léo? De 15 às 19, na quarta-feira, né? Que vem, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, estou lá. E a gente também já está com um projeto de formação de idiomas e de formação digital para social media, editor, influencer, videomaker, lá na Associação de Moradores da Vila Verde, lá na Rasa. Tive a reunião ontem com a presidente, então eu estou bem engajado nessa parte cultural, então venha calhar. Teu time aí, por favor, lembra de mim, minha padrinha. Claro, ó, com certeza. que aí a gente consegue fazer. É a questão da pista de skate, a gente consegue fazer. A gente precisa fazer algo no nível público-privado, para a gente poder viabilizar. Mas assim, tem muita coisa, tem muita verba que pode ser
direcionada para ela. Não tem só lá não, tem uma pista de skate muito bacana na Sem Braças também, que é bem legal. Tem também no INEF, todos eles estão precisando de revitalização e por razões quais eu não posso definir, não sei, tem sido deixado de lado, tem sido deixado até causado alguns acidentes, que aparelhos quebrados e tal. A gente sabe que o custo não é alto, né? Então acho que a gente conseguiria contar com o secretário atual da juventude. Que legal. Porque dá para fazer mutirão com próprios jovens que estão aprendendo, né? Fazer um pintor que ensina eles a pintar, outro que seja de grafite que ensina a grafitar, outro que seja de inúmeras coisas, acaba sendo uma revitalização aula, que eu acho que seria uma ação social muito interessante. Então, e a gente ainda pode convidar artistas, né, que a gente tem os contatos para fazer a inauguração, isso aí, melhor dar ainda. visibilidade para a prefeitura, e com certeza esses artistas vão ter uma colaboração muito pequena, ou eventualmente até de não cobrarem um cachê específico para a gente por ser um projeto social. Muito bacana. E tem artistas aqui já da região. Sim. Que tá no player do trap aí, que é o TZ, que é de Cabo Frio. Então ele tá sempre disposto. Legal. O produtor dele é de Búzios, né? Eu não vou falar o nome porque ninguém precisa saber, mas é um amigo. Então ele vem, ele tá sempre disposto. Então eu acho que seria até interessante para um artista desse nível vir, porque não seria só uma ação, seria uma ação até publicitária para a cidade também. Um que lindo legado, saber né? desse projeto seu, então que lindo saber. Agora, projeto business mesmo, você virar um unicórnio em 5 anos, o que você tem pensado? Não, business eu realmente ainda estou nesse caminho, né, de trabalhar com outras empresas de tecnologia. Estou conversando com algumas delas, então ainda tenho esse objetivo, assim, de um final de carreira dentro de empresas de tecnologia, né? Esse ainda é o meu objetivo final, assim, de até chegar realmente no objetivo de migrar para algo que seja um empreendimento meu. Então, de business, por enquanto é isso, assim, continuar conversando com as empresas que eu tenho contato e fazer parte dessa área, que eu acho que é a área que eu me encantei nos últimos anos, né? Que, em geral, chama Brand Partnership, que é um híbrido entre o marketing e a área de novos negócios e negócios. Então esse é o meu objetivo de business agora, é fazer liderança dessa área de brand partnerships, que era algo que até 5, 10 anos atrás a gente não via muito, era mais parcerias de negócio, comercialzão e o marketing. E essas duas áreas não se falavam muito. E aí eu tive a oportunidade nesses últimos 4 anos de estar dentro desse movimento, de juntar. Então esse é o meu maior objetivo, continuar na liderança de grandes empresas dentro dessa área de parcerias de marketing. Muito bacana, muito bacana. Essa foi Luísa Boiler. Assim, eu errei seu sobrenome de novo. Não. Uma grande honra pra gente. A gente, falando de negócios, ele tenta trazer histórias inspiradoras, mas mais que nada lição mesmo, para as pessoas aplicarem, entenderem. E assim, hoje foi uma lição até para mim. Eu vou anotar tudo depois, os cortes que eu vou fazer. E é muito, muito bacana saber que você é de Búzios, que a gente pode contar com você. Isso aí. Porque tem muita coisa boa vindo. A gente tem muita coisa na área musical que é feita aqui, não só em Búzios da região. Se falta alguém que entenda. Que chamam muitas pessoas aqui, né? O festival de jazz, o festival de culinária, tá cada ano mais bacana, né? Toda essa parte do Mas eu sinto falta no marketing bem específico. Verdade. Eu acredito que você já deve ter percebido isso também. Podemos, com certeza, desenvolver melhor, né? Muito melhor, muito melhor, muito melhor. E a gente tem experiência em outros países, a gente acaba vendo que essa questão da comunicação, ela precisa ser mais plural, né? Mais plural. E no digital, mais ainda. Então, é isso. Para as pessoas saberem mais de você, o que é que faz? Tem uma rede social, tem um blog, tem o que você tem que você acaba... Onde eu mais me comunico é pelo LinkedIn. Eu imaginei te perguntar, eu imaginei. Então pode me procurar lá, Lu Boiler, é fácil de achar, só botar Boiler com 2 L's. E no Instagram também, eu coloco algumas coisas também, mesclo ali o pessoal com o profissional também. @LuBoiler, só me procurar, que vai ser um prazer conversar com todas as pessoas de Búzios, entender um pouco mais do mercado local, para a gente desenvolver essas capacitações juntos. E eu também aprender mais do mercado daqui, porque acaba que eu fico também muito focada lá em São Paulo, Rio, sair desse eixo. E vai ser muito bacana estabelecer essas conexões. Excelente. Obrigada. Aberta a palestras,
visitas para eventos? Sim, com certeza. Então, perfeito. Estamos Todo mundo já sabe que por aí. tem o Instagram da Lu e tem o LinkedIn, que eu acredito que é muito melhor ser no LinkedIn, que deve ter um conteúdo muito de relevância. Não acredito que no Instagram você consiga absorver algo tão denso e específico, né? É. Eu já vou pro LinkedIn com certeza para poder pegar o máximo possível. Fica uma oportunidade para a gente convidar você novamente, para a gente falar um pouquinho mais de arte, né? Para música e tal. Aham. E projetos, né? A gente vai começar uma série agora que é projetos sociais, indo diretamente, falando mais de projetos. De repente a gente consegue falar com o teu time aí, com a galera. Claro. Mas assim, eu agradeço muitíssimo pelo seu tempo, por Grande você vir. prazer. E assim, foi assim, incrível. Eu acho que os cortes vão ficar muito bacana, a galera vai consumir. Já sabe, Joelson Jesus D no Instagram e no Spotify falando de negócios. Então é muito simples, vai achar lá. E também a gente vai estar liberando aí uma campanha bacana para você consumir na íntegra todo o episódio que a gente teve aqui com a Lu Boller. Especialista, não só especialista, o maior currículo que eu tive na minha frente isso? Não, até gente, então. para. De Vou marketing, ficar com vergonha. de marketing até então. Porque eu já tive um bate-bola assim, em algum momento, com o Conrado Adolfo. Não sei se você conhece, da WebLive, lá de Campinas. Muito grande, mas não. Eu acho que o teu currículo até então... Honra do Brasil ter uma pessoa como você e de Búzios mais ainda, né? Eu fico honrada com o convite e contem comigo. Se vocês precisarem, se eu puder ajudar e vocês também me ensinarem cada vez mais sobre o mercado local. Então aprendamos juntos sempre. Esse foi mais um Falando de Negócios. Espero que você tenha gostado e compartilhe para muita gente, dê o seu like e deixe a sua resenha lá. A plataforma vai engajar bastante se você fizer isso. Porque 80% das pessoas que assistem nossos episódios ainda não está inscrito no nosso canal. Pode uma coisa dessa? A gente precisa abrir nossa área de membros lá, onde você vai ter curso, inúmeras coisas, beleza? E lembrando, quiser posicionar sua marca, um pouquinho de estratégia, é falar com a gente. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Obrigada.